Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lapidação Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Mari. A Mari é a mente que está por trás da gestora Inteligência Contábil. Ela está há alguns anos, já o que? Mais de 20 anos, né? 27 anos. São 27 anos à frente hoje da gestora, que é uma das referências aqui no estado de Santa Catarina. E pelo que eu soube numa conversa, vocês estão abrindo outras frentes, outras regiões, Sim, né? Primeiro eu expandindo. quero agradecer muito a tua disponibilidade. Eu sei o quão é concorrido a agenda e eu sei que se você está aqui agora é porque você vê sentido e você entendeu a importância de dividir essa tua história e dividir tudo que você carrega para que a gente de fato consiga provocar uma transformação em quem nos acompanha, né? E essa transformação seja, eu falo que geralmente aqui a gente tem episódios de uma hora e meia, até às vezes um pouco mais, e não é o tempo, né? Às vezes basta uma palavra, basta um insight, basta uma provocação, uma perspectiva, ou até mesmo dentro da nossa história como empreendedor, é uma cicatriz que a gente conta aqui, porque geralmente a gente transforma não pela história de sucesso, mas pela cicatriz que a gente tem lá da nossa base. Isso nos dá sensibilidade e nos dá autoridade e legitimidade para falar. Mari, seja bem-vinda, gratidão. E o tema de hoje vai ser hoje a mente por trás dos números. Como a gestora transformou a contabilidade em estratégia de negócios. Como, né? Como a gente faz isso? E eu quero abrir aqui a- o tema e o podcast agora, fazendo uma pergunta de o que move a Mari, não só os números, né? Mas o que move em essência a Mari e também como ser humano e como gestora da própria gestora, né? Porque você está Sim, liderando uma empresa que não move só números, mas move pessoas, move negócios e transforma vidas. verdade. Bom, primeiro obrigada, né, Jonathan, Beleza. pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui, com certeza, né, e compartilhar um pouco aí dessa trajetória. Eu sempre digo que eu não comecei sendo empresária, eu comecei como contadora, né, Uhum. numa profissão em que, gera muito orgulho pelo que a gente entrega, né, pelo que a gente gera para o empresário, para a economia. Então, quando a gente começa a entender a contabilidade, a importância que ela tem na sociedade, o quanto que a gente consegue contribuir na jornada de pessoas, né, Uhum. que têm sonhos, que têm vontade de fazer negócios e tudo, então a gente entra nesse meio contribuindo, né. E nisso vem toda uma história aí também de formação de pessoas, né, porque ao mesmo tempo que nós entregamos o nosso conhecimento, a gente traz pessoas junto nesse time, para agregar na vida do empresário, seja ele um pequeno empreendedor que tem um sonho ou já um grande empresário, né. E na minha trajetória, eu sempre, tive uma visão de entregar um trabalho de excelência, né. Por quê? Eu penso que quando a gente faz, se dedicando para o melhor e fazendo o bem, fazendo o melhor para quem a gente está diante, que é o nosso cliente, as coisas fluem. Então a gestora é essa empresa em que ela nasceu pequenininha, né, muito pequena, muito tímida, mas com uma carteira de clientes já bastante importante, e ela veio se consolidando no mercado muito por esse propósito, sabe, de não só realizar um trabalho de contabilidade tradicional, mas de realmente ajudar o empresário, o empreendedor nessa jornada, né, dele entender que a empresa dele é muito além, né, só daquele negócio. A importância dos números, a importância da leitura da contabilidade na sua gestão. E hoje, muito mais, com as margens de lucros muito apertadas, um mercado muito competitivo, né, sem fronteiras, como a gente já vem vendo há muitos anos, o empresário ele precisa mesmo fazer a gestão do seu negócio através dos números. Não há como mais ele pensar que é só vender, não é mais ele focar só no comercial, né. Sim. Ele precisa muito estar focado na gestão dos números e a gestora é essa peça, né, fundamental aí na vida das empresas,
onde ela consegue, né, contribuir com estratégias tributárias, com planejamentos, né. Ela consegue dar ao empresário munições a mais para ele conseguir fazer a gestão do seu negócio. É a inteligência contábil que difere de quem fica para trás, de quem de fato lidera o mercado, né. Eu acho É, que hoje, como você trouxe, essa margem e o mercado que está voraz, né, uma velocidade muito, eh, eu falo que é uma velocidade muito acelerada, porque, assim, ela tá além da velocidade 2 do WhatsApp ali, né, que às vezes a é, gente não consegue nem entender, a gente quer ouvir no 2 e aí a gente perde o time do 2 porque a gente tem que repetir, porque a gente não entendeu aquela mensagem na velocidade 2. Aí a gente bota no 1 ou no 1,5. Então, ou seja, se você tivesse ouvido na velocidade 1 desde o começo, você teria poupado tempo, teria tido mais clareza desde o início. E eu acho que transferindo isso para os números, né, eu falo que o quão importante é, de fato, você saber a margem de contribuição do seu negócio, você conhecer o cenário tributário, né, o enquadramento, todo o modus operandi que, às vezes, por ter uma assessoria, uma inteligência contábil, como você se predispõe a entregar não só inteligência contábil, mas inteligência tributária, né, sim, o quão vai impactar nisso, são pequenas mudanças que às vezes vai impactar lá em 2, 3, 4, 5% de resultado sim. num ano, isso representa muita coisa. E numa margem de lucro apertada lá no final, isso faz muita diferença, né. Claro. E a complexidade tributária no Brasil, ela é muito grande, então a gestora ela entra com esse propósito de ser esse braço do empresário, né, dando a ele segurança, dando a ele, visão, alternativas, porque eu sempre digo que o empresário ele tem que focar o esforço dele no seu negócio, né. Perfeito. É ali onde ele vai potencializar e ele vai acontecer. Ele precisa de pessoas e empresas o apoiando, né, em todas as outras demandas. E a questão tributária, societária, a contábil, primeiro que o societário é ali que nasce a empresa, né, então é ali que já inicia toda uma consultoria, uma orientação de como aquele negócio vai ser estruturado. Né, os cuidados com a composição societária, então a gestora ela já inicia desde esse momento orientando, né, o empresário. Então, as licenças, os alvarás, isso tudo é uma burocracia, mas ele tem uma importância em cada momento da fase da empresa, sabe. Quando a gente pensa, assim, que nós estamos diante, né, de uma grande reforma tributária, uma mudança muito significativa na lei, né, nas leis, é um momento de muitos empresários vão ter que se reinventar, vão ter que trazer isso tudo para conta, e porque alguns segmentos o impacto vai ser grande, sabe. E o que se pinta, né, da reforma tributária, é que na verdade ela vem para simplificar, e para muitos segmentos não, né. Ela traz uma complexidade e ela traz um aumento da carga tributária efetivamente. Então, nós, na gestora já estamos fazendo esse movimento, né, de olhar para alguns segmentos que vão ser impactados, e já começar a promover esse encontro, essa reunião com os empresários e já trazer. Porque apesar de que começa no próximo ano uma pequena transição, ainda não traz impactos, né, de aumento de imposto, o empresário ele já começa a ter que fazer essa conta, né, como que o negócio dele vai ser Claro. impactado. Porque ele precisa ter esse tempo para ir se adaptando também. E Exatamente. educando o cliente para essa transição, É. né, já ir começar a fazer pequenos ajustes, É, no modelo de negócio, na precificação, sim, né, para não pegar o cliente de surpresa lá à frente também. isso. Tanto vai fazendo aos Ele vai ter poucos, que né. analisar de quem ele compra, né, qual é esse impacto, o que que ele recebe de crédito, Uhum. porque vai mudar muito o conceito da reforma tributária, né, do que a gente tem hoje. Então é complexo, então, o que que a gente vê? Empresários mais maduros, né, eles conseguem passar por essas ondas com menos impacto. Algum outro nível de empresário, ele ainda precisa entender que ele tem que ter empresas aptas, competentes o suficiente para apoiá-lo nessa jornada, Hum. né. Porque senão ele incorre em alguns erros
que eles podem ser fatal para a margem de lucro final deles, sabe. Sim. E aquele produto, aquele negócio que parece ser tão vantajoso, quando chega na última linha do DRE, de repente ele não vai apresentar o melhor resultado como esperado, né. E isso muitas vezes não é visto num curto tempo, né. Às vezes o negócio ele trabalha alavancado, ele tem um bom fluxo de caixa, isso fica um pouco mascarado no negócio. Uhum. Mas hoje a gestora trabalha com essa conscientização de que é preciso fazer a gestão fina dos números, sabe. Não há mais espaço para ter perdas, né. As margens são muito disputadas no mercado. Sim. E tem muita gente que olha para a contabilidade como um custo, né, e na verdade contabilidade é um investimento para o negócio, É. né, porque é um pequeno detalhe que a contabilidade traz de clareza de dados, né, e não adianta só trazer esses dados, precisa ser analisado eles, precisa saber fazer uma leitura dessas informações, para que de fato você consiga fazer ajustes finos, isso sempre ali trimestralmente, mensalmente, né, bimestral. Eu sempre falo que um ano ele é o resultado de 12 meses. Sim. Mas um ano a gente tem um semestre, a gente tem 4 trimestres, a gente tem um mês, a gente tem 4 semanas. Então, se a gente for olhando e ter isso como uma rotina de olhar sempre os números, porque a contabilidade nos indica de fato se o negócio ele está crescendo, ou se ele está minguando, ou se ele só está inchando, né. Então a gente consegue ter, eu gosto do que você trouxe em relação ao o número lá na ponta, porque tem muito empresário que fica, faz daquele produto, daquela solução o pavão, né, ele fica ali a toda Sim. hora lambendo a solução e faz, 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 e aí precifica, e aí vende, 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 mas muitas das vezes aquela venda e aquele produto é o que está gerando um grande problema dentro do negócio dele, Sim. porque ele não tem a precificação, ele não tem, a parte tributária bem adequada. Agora, como você trouxe, né, e é uma das coisas que eu gosto de falar, que quem antecipa governa. E eu acho Justo. que nesse cenário de transição de dessa parte tributária, quem se adequar, quem antever essas mudanças, vão ter desafios, né, mas esses desafios, uma vez que você prevê Uhum. e você usa a seu favor, isso pode ser um diferencial para você dominar mais o mercado. O teu concorrente que às vezes não está olhando da forma que você está olhando, você vai conseguir daqui a pouco ter esse diferencial, você daqui a pouco, na tua precificação, às vezes você está conseguindo escalar em venda muito mais do que ele, e ainda tendo uma margem muito maior do que ele, Uhum. né. Então eu falo que esse movimento de antecipação, que é o que vocês já estão provocando junto aos seus clientes, e eu acredito que isso caberia até um movimento extra para vocês, até para trazer mais clientes para dentro da gestora, né, Sim. para que vocês consigam, convidar, às vezes, outras empresas desses setores que vocês já identificaram Aham. que vão ser mais impactados, para que de fato vocês consigam trazer essa nova ótica, essa nova perspectiva, e quem sabe eles virem para esse universo da gestora, né, do quão vocês têm esse compromisso com o negócio deles. Sim. Porque eu sempre falo que um negócio de sucesso, e eu acredito que a contabilidade, assim como nós aqui na Equant somos um braço estratégico também na parte educacional e em facilities de inteligência financeira para dentro do negócio, eu falo que mais importante do que o meu interesse é o interesse do meu cliente, né. Então é colocar o interesse do meu cliente à frente do meu, antes de qualquer Uhum. coisa. E isso Exato. você gera um ambiente virtuoso e gera um ambiente de confiança, porque aquela pessoa vê que de fato, em verdade, você está ali para potencializar o negócio dela, e não só comercialmente ir lá e colocar às vezes a mão no recurso financeiro dela. Você está lá Sim. para gerar valor antes de consumir um valor dela, né. É, porque eu sempre digo que quem não mede não faz gestão, né, não consegue. Então, uma empresa é através de números que você consegue vendo as curvas, né. Sim. E quem se antecipa, quem se prepara, vai estar melhor no cenário futuro, que é onde vão surgir as grandes instabilidades, né. Uhum. E é justamente como o trabalho da Ecoante, né,
em apoiar o empresário nessa jornada, né. Porque eu sempre digo, o empresário ele tem que estar com o esforço no negócio principal dele, mas ele tem que Perfeito. ter todo esse apoio, né, ao redor com os profissionais capacitados nessa relação de segurança e o nosso propósito é o quê? É alcançar o objetivo, é atender aquela dor do empresário, né, é conseguir suprir as necessidades dele onde quer que esteja. Claro, tudo dentro desse contexto. A gestora ela tem um rol de serviços bastante amplo, né, Uhum. e além dos serviços que a gente dispõe, a gente consegue também conectar parceiros, né. Então, muito parecido com o trabalho da Ecoante, Uhum. né. Então ter essa sinergia de entender uma necessidade do empresário e conseguir trazer, conectar outros trabalhos, outros profissionais a ele, né. E inclusive a gente veio um pouco nessa conversa, né, de se conectar nesse propósito, porque nós entendemos que a Ecoante consegue contribuir muito dentro dos nossos clientes também, porque nós identificamos essas necessidades, né. Sim. Muitas vezes o cliente, ele não está com etapas preparadas ainda para fazer uma boa gestão. E aí, nesse sentido, o trabalho da Ecoante também vem com muita importância e agrega muito. E aí eu te digo que com isso, a contabilidade consegue ter entregas ainda mais extraordinárias. Perfeito. Porque quando nós temos números mais fidedignos, né, uma empresa que faz o controle melhor da sua gestão de estoque, né, então quer dizer, a gente consegue trazer isso tudo para a contabilidade com uma leitura muito mais fiel. Sim. Né. Então muitas vezes um estoque ele distorce os números, né, de uma empresa. Então o empresário ele está lá achando que ele está carregando uma margem X em tal produto, e aí não, ou tem produtos que estão roubando uma excelente margem de outro, né. Uhum. E como a gente vê esses erros dentro das empresas, e grandes empresas, por incrível que pareça. Já. Né, a gente acha que muitas vezes as grandes empresas, têm uma estrutura, estão melhores organizadas, a realidade é que quando a gestora entra a gente entende e enxerga algumas fragilidades, sabe. Sim, acontece bastante isso. É, Conosco acontece bastante. Inclusive, recentemente, a gente pegou uma empresa que também não é uma grande empresa, mas ela é uma média empresa, tem um faturamento significativo. E no início da relação a gente abordou, né, a margem final do negócio e a direção nos trouxe que eles tinham uma margem de 22%. sim. E nós encontramos que eles estão com uma margem de 8%. Olha a Existe, distorção olha a gigante. distorção. E a gente encontrou esse problema no estoque. No No estoque, estoque. Me exatamente. veio, É, você trazendo aqui, me veio o estoque. exato. E também custo financeiro que ele não estava deduzindo do resultado dele, né? Sim, Porque ele está trabalhando com uma operação bem ineficaz, assim, porque ele financia tanto o fornecedor quanto o cliente dele. sim. Ele tem estoque antecipado ali de 2, 3 meses e o cliente paga ele ali 3 meses à frente. Ah, Então ele está financiando as 2 pontas. sim, Ele não tem uma negociação tão favorável com o cliente, ele não tem uma negociação com o fornecedor também. sim. Então ele tem um custo financeiro que ele também não estava deduzindo do resultado, Trazendo para trazendo essa ali, conta. trazendo para essa conta aqui. Isso Uhum. já consome também uma margem, né, Muito. significativa. E eu quero, antes de a gente evoluir mais para a parte técnica, trazer um pouco da história da gestora, mas não tem como falar da história da gestora sem falar da Mari, mas o que que você vê em uma frase ou em uma mensagem que a Mari de hoje poderia falar para a Mari lá dos anos 2000? O que que tu Sim. contaria para essa Mari sobre o teu mercado, sobre a vida? Eu acho que isso vai conectar a história, né, vai Aham. fazer trazer um filme na tua cabeça, mas o que que você Sim. contaria, assim, que mudaria o jogo para você? Na verdade, assim, eu penso que quando nós acreditamos que aquilo que a gente faz, né, agrega e contribui para a vida do próximo de alguma maneira, a gente se motiva a cada dia a fazer melhor, né. E esse sempre foi o meu propósito.
em 27 anos que eu estou à frente da empresa, nunca houve um momento de estagnação, nunca. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna inconformada, né? Eu falei a mesma coisa ontem no podcast que eu tava. Sou inquieto. Sim, mas não inconformada naquilo que eu faço, mas inconformada no sentido de que a gente sempre pode dar um passo a mais e melhorar. Então, a minha trajetória foi essa e foi desse jeito que a gestora se consolidou, né, como uma empresa muito forte no mercado. E os nossos valores, a nossa cultura, do qual a gente passa para todos os níveis da empresa, é justamente esse. Eu tenho que atender o meu cliente da forma que eu gostaria de ser atendido. Sim, Eu tenho que entregar para o meu cliente aquilo que eu gostaria de receber enquanto, né, se eu estivesse do lado com de cá. certeza. Então eu faço muito esse exercício quando eu estou na empresa e eu vou discutir alguma coisa com alguém da equipe e digo: "Você acha que esse cliente está bravo, ele está, né, descontente por algum motivo? Mas vamos lá, vamos colocar no lugar dele, Uhum. e se nós estivéssemos do outro lado da mesa, será que a gente não teria o mesmo comportamento?" Então, Jonathan, quando a gente faz isso dessa forma, a gente vê que aquilo que a gente pode entregar é diferente, Com sabe? certeza. E eu, enquanto profissional, sempre zelei muito pela ética, pelo aperfeiçoamento, eu sempre estudei muito, né? E sempre fui muito comprometida nas minhas entregas. Então, nós temos na carteira de clientes hoje, clientes há mais de 27 anos. Por quê? Eu vou te contar então essa história, por que que eu estou há 27 anos e a gestora é uma empresa de 53 anos de história, né, Vamos lá, de existência compartilha na isso, por cidade. favor. E, então assim, São 53 anos? são 53 Que anos, legal. de CNPJ, né. Essa empresa, ela foi a empresa onde eu comecei a trabalhar aos meus 16 anos de idade como secretária, né. Olha que legal. Eu fui convidada na escola, eu era lá uma das meninas, né, destaques na escola, bom comportamento, boas notas, enfim. E eu fui convidada a fazer uma entrevista nesse escritório, que na época se chamava SCA, para ser secretária. E ali começou a minha vida. Porém, eu não fui convidada à toa. Eu fui convidada porque eu já estava preparada. Eu já estava cursando o técnico em contabilidade, que naquela época Legal. tinha, né. Eu já tinha um curso que é muito antigo, os jovens não conhecem mais, que era um curso de datilografia, que era Sim, importantíssimo na época, e aquilo me gerou oportunidade. Então eu digo, a gente tem que estar preparado, né, as oportunidades não passam com à toa na certeza. vida. E eu me encantei quando eu entrei, eu vi que era realmente aquilo que eu queria fazer. Então a minha história começa ali, eu fico um tempo nessa empresa, eu saio a convite dos meus chefes mesmo, aí para um cliente. E lá dentro dessa empresa, eu vivi o mundo empresarial, então eu fui trabalhar com o financeiro, diretamente com a proprietária, fazia gestão, fazia atendimento de pessoas, eu tive uma escola. Que legal. E aí depois foi onde novamente lá aos meus 25 anos eu fui convidada a voltar então para esse escritório de contabilidade, eu fui convidada a ser sócia. Então ali começa a minha trajetória, né, enquanto empresária então, não mais só como uma contadora. Então Que algo que legal. foi plantado lá atrás, né, e aquele meu chefe enxergou em mim esse potencial então de me trazer para o negócio. Então ali eu já assumi toda a parte técnica, né, de fato já. E um dado momento ele resolve encerrar a carreira, né. É claro, não era o nome não era gestora, não era essa Sim, empresa, era um pequeno escritório, um pequeno número de clientes, mas foi o suficiente para mim, ganhar a credibilidade dessa carteira e seguir nessa construção, né. Então hoje a empresa é bem consolidada, né, nós temos um desafio de sempre fazer uma entrega técnica, né, de um nível muito alto. Nós atendemos, né, empresas num grau de complexidade muito grande, atendemos multinacionais, né, sim. empresas que são auditadas, empresas em bolsa de valores, então Que eh, a gestora realmente é uma empresa que ela se destaca pela entrega técnica que ela tem e pelo número de profissionais muito qualificados do qual nós formamos, né. São quantas vidas hoje na gestora? Nós temos em torno aí de 60 e poucas pessoas envolvidas diretamente, né.
Temos aí uma Sugiro, gama sim. também de outros profissionais que participam de todo esse projeto, sabe. Que legal. E trazendo a história que você está compartilhando conosco, o que que você, na sua visão, o que mais mudou da forma das contabilidades dos anos 2000, né, vamos trazer ali dos meados 98, Sim, 99, 2000, sim. 2002, por uma contabilidade, para inteligência contábil hoje. O que que você vê de maior mudança, assim, da forma que as empresas estão encarando contabilidade de fato? Sim. Então, as contabilidades elas estão passando por um momento disruptivo, né, e eu sempre digo que quem não fizer o movimento não vai conseguir caminhar na velocidade, né. Se a gente pensar as contabilidades lá no ano 90, 2000, como você fala, eram escritórios burocráticos que entregavam as guias, né, tudo de forma muito sucinta, muito simplista. E hoje a contabilidade, o papel dela maior é ajudar o empresário na gestão do negócio, né. Então de uma forma muito ampla, como nós estávamos falando, não há mais como a gente pensar em se limitar só em cumprir as questões burocráticas do governo, que Uhum. faz parte, né, Jonathan. Isso os empresários não têm como fugir, né. Toda a parte fiscal ela tem que ser cumprida, porque senão isso traz um problema muito sério para o empresário, sabe. Sim, As multas, o risco de fiscalização, isso tudo está muito mais exposto, né. A forma com que o fisco hoje tem todas as informações nos canais digitais, é é uma exposição imensa, né. Faz muitos anos que o fiscal ele não precisa mais visitar uma empresa para fiscalizar. Então ele recebe tudo muito em mãos. E eu digo que as contabilidades, então, que se limitarem a executar esse papel, né, do básico, que é lá uma apuração de imposto, aquele atendimento de folha de pagamento básico, ela vai aí ter uma vida curta pela frente, né. Então o foco é trabalhar muito na ajuda da gestão, né, é fomentar esse empresário com informações, é ajudar ele nas tomadas de decisão, né, quando ele tem uma frente de negócios para trabalhar, é trabalhar esse planejamento junto com ele, né, claro, na contribuição da nossa expertise, né. Então, é ser realmente um apoio de um desenvolvimento de negócio. Isso a gente faz muito, tá, a gente tem bastante, empresários hoje que vêm, né, estão atuando num nicho e dizem: "Olha, Mari, agora eu quero abrir tal oportunidade no mercado". E aí nós vamos ajudar ele nisso, a gente vai estudar, a gente vai planejar tributariamente, né, ele vai entender como que ele tem que posicionar isso dentro da empresa dele. Então é aí que é o papel hoje do contador, sabe. Então, não há mais como se limitar a fazer o básico, é sim, preciso entregar mais. com certeza. E nesses movimentos de tomada de decisão, seja para uma nova área de atuação, né, seja até acredito que vocês devam ter demandas de empresas quando vão fazer aquisição, às vezes, de outro negócio, tanto para auditar a empresa que está sendo comprada, que está sendo adquirida, quanto também para trazer o quanto de impacto vai trazer a fusão para esse grupo econômico que vai se formar, se houver de fato essa aquisição, né, porque eu acho que isso faz muita diferença nessa tomada de decisão, né, e ter clareza sobre isso faz com que ele tenha essa previsibilidade. Sim. Vocês atuam muito nessa frente do M&A, né, Sim. de compra e venda de empresas, e é legal até eu compartilhar com você, a gestora fez parte de um processo da venda de um grande grupo, né. E inclusive esse grupo foi vendido para um outro muito grande grupo da bolsa de valores, e esse grupo que eram os nossos clientes da gestora, eles passaram por todo esse processo, e foi um processo de êxito, porque eles tiveram toda a contabilidade validada em todo o processo. Então assim, ao final porque quando a gente sabe, né, aí vem a importância da contabilidade bem estruturada, né. Quando a gente fala, o valor da tua empresa, ele está nessa organização também, né. Tem muitas empresas que querem ser compradas ou vendidas, e elas não estão bem organizadas contabilmente, elas perdem valor.
né. Sim, E inclusive num processo de M&A a gente sabe que existe aquela questão contratual de reter valor sim. por riscos de passivos futuros, né. Uma prática geralmente um 20%, né? Exatamente, então você e aí isso está relacionado mais à questão até do risco evidente nesse processo. Sim. Então a gente vive isso e a gente vê o quão consistente, né, esses números estavam, que inclusive a empresa conseguiu, assim, obter uma melhor negociação, sabe. Ficou mais Tamanho favorável para a parte da venda, né? exatamente, Porque né. transmitiu Então, confiança. ela transitou num prazo curto relativamente para o tamanho do negócio, porque essas questões demandam, né, tempo, e eles conseguiram obter o valor desejável para o negócio, do qual eles julgavam realmente valer, porque muitas vezes a empresa ela tem o valor depreciado por algumas fragilidades, né. Você que trabalha muito nessas negociações, vocês sabem como Sim. funciona. Então, é muito esse olhar, né. Então, muitas vezes, ainda tem empresários que vê a contabilidade, entre aspas, como um mal necessário. O empresário que continuar com essa mentalidade, ele não vai conseguir sobreviver nesse novo mundo, nesse novo formato de negócios. É uma pena esse pensamento, né, de um mal É. necessário, não entender o quão importante é a contabilidade no negócio, assim como eu falo que as pessoas, né, tem muito empresário que tem a mentalidade de que um funcionário, um colaborador, é eu preciso, é um mal necessário. Eu já ouvi isso da boca de empresários, por Sim, incrível que pareça. E não entenderam um jogo que, de fato, um negócio é sobre cuidar de pessoas, né? Antes de mais nada é cuidar de pessoas, é formar pessoas, é desenvolver pessoas. Tem sim. empresários que reclamam da geração que chega hoje, né, dos anos 2000 ali, pessoal de 20, 21, 22, 23, 24, 25, Aham. e aí fica falando da geração atual, que daí está muito conectado com o nosso negócio, né, de com o compromisso com as futuras gerações, e eu faço sempre uma provocação de que se hoje, na visão dessa pessoa, existe algum desafio da nova geração, ou que a gente precisa de uma nova geração, é porque a geração atual ela falhou com essa geração. Porque Sim, não construiu uma ponte, não se fez continuidade, né, verdade, construiu muros, não construiu acesso, não se fez exemplo. verdade. Então, é dever agora sim nosso, junto com a geração que tem hoje, reconstruir isso e formar uma geração que possa trazer continuidade àquilo que está sendo feito hoje, né, porque uma empresa de sucesso não é uma empresa que tem números, somente números positivos, né, que dê resultado, que gera caixa. Uma empresa de sucesso é uma empresa que, independente do quadro societário, dos fundadores, do CEO, ela tem que ser uma empresa que tenha sucessão. Sim, Essa empresa que fez essa transição, essa venda, esse M&A, ela foi uma empresa de sucesso, sim, porque ela tipou todos os critérios necessários para que houvesse essa sucessão, porque a sucessão foi essa transição sim, entre sair de uma gestão para a mão de uma outra gestão, né, mas ter tudo isso muito bem alinhado e ainda o colocou numa condição favorável de negociação. Até sim. peguei agora recente num cliente, no que eu e o Valério a gente estava numa reunião com os diretores de uma empresa, e eles trouxeram uma dificuldade que eles estavam numa negociação com um grande cliente deles. Esse Uhum. cliente representa aí uma média de 50% do faturamento do negócio, tá. Talvez um pouco menos aí, mas 45 no Nossa, mínimo. relevante, muito É muito concentrado, relevante, né. muito concentrado. E ele estava meio que sendo esmagado pelo cliente, Sim, e ele não estava conseguindo corrigir algumas situações que ele estava precisando. E aí a gente foi entender um pouco mais o negócio, e aí a gente chegou numa situação de que a empresa ela não estava conseguindo cumprir o que estava combinado com o seu cliente, entregando projetos em atraso. uhum, E aí, assim, eles revisam o contrato a cada 4 meses, que também é uma outra fragilidade, de um curto espaço de tempo. A sim, cada 4 meses eles têm uma revisão muito contratual. curto. E aí tu pensa comigo, a cada 4 meses e eu tô atrasado às vezes em 40, 50, 60 dias a minha entrega, como que eu tenho uma Capacidade de condição? negociação, Está muito limitado. você está muito prejudicado, É, então muito. assim, a importância de você equalizar isso, Sim,
tu equaliza isso. É isso que a gente está agora conseguindo fazer. Do 45 dias que estava de atraso hoje, não era 45, era 50 dias. Tá em 15. Sim. Então a gente já está começando a respirar e a ideia é que não negocia um novo contrato enquanto não estiver em dia. Ganha Aham. mais um tempo, vamos ganhar mais 30, 60 dias, Sim. vamos colocar isso em dia, vamos buscar até entregar Reconquista, né, a essa confiança, a posição de posição segurança, de entrega, né. e traz como você é um parceiro estratégico de fato. Sim. A ideia é revalidar mais um contrato de 4 meses de fato, para que esse contrato de 4 meses a gente antecipe ele, Sim. para que daí na próxima renovação a gente venha com uma proposta de 1 ano e numa condição bem diferente, Aham. né, e Então aí dá uma condição de muito mais segurança, de Claro. tranquilidade para o negócio, né, porque você imagina uma renovação a cada 4 meses, né. Agora olha o papel de vocês, a importância do papel de vocês nessa consultoria para essa empresa, né. Sim. Ele estava fadado, talvez, provavelmente, a ter o seu negócio, né, eh, quebrado ou uma Ou situação passaram um desafio muito grande, é, é, né, né, porque ou viveu uma uma dor muito ruptura aí exato, exato. coloca em xeque muita coisa. Uma das coisas que eu vejo também, assim, muito importante dentro das empresas, e você estava falando nisso, né, são as pessoas, porque é o nosso grande patrimônio hoje, né. Sim. E uma empresa, eu vejo o valor dela está muito pautado nisso, né, o quanto que ela se subsiste, né, muitas vezes sim até a figura principal da empresa, né, é o que a gente faz na gestora hoje, eu, Mari, sim, estou à frente, mas o meu time precisa conduzir a empresa, a minha empresa ela tem que ser autossuficiente na sua gestão, no seu atendimento, na sua entrega, né. Porque quando está muito centralizado, né, no dono, isso também traz muitas fragilidades, né. E a gente aposta muito nas pessoas e qualifica muito. A minha jornada também sempre foi de muita qualificação, né. Então a gente investe muito em treinamentos, em cursos, em buscar as novidades do mercado, estar nos Legal. movimentos, A gente tá em sabe. sinergia, porque eu ia te perguntar justamente sobre isso agora. É. Então Então e assim, não há como parar, né. Esse movimento é constante, o aprendizado é constante, essa reciclagem, e é muito que a gente também quer contar com o trabalho da Equante dentro da gestora, né, para nos ajudar também, né, nessa jornada com as pessoas, né, reforçando muito mais a cultura, porque a gente faz trabalho, mas o mundo é cíclico, né, dentro da empresa, entram novas mentes, né, as pessoas têm que estar sendo, retroalimentadas, né, tem que estar sendo lembradas, então, isso eu quero te dizer que é um esforço bastante grande, né, mas é em dentro do todo negócio. em todo negócio, né. É, Isso se você for olhar eu gosto sempre de trazer uma empresa por um olhar, vamos dizer, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, até mesmo para dentro de uma relação, um casamento. O trabalho de um homem num casamento, de uma mulher num casamento, é fazer com que o seu cônjuge seja feliz, né. A minha felicidade tem que estar pautada em sim, fazer a minha esposa feliz, né, como a da Mari, fazer lá o seu marido feliz, porque isso de fato é fazer o quê? É facilitar a vida do próximo, e é se doar. Isso gera vida, sim, porque as pessoas no geral hoje em dia elas estão muito mal acostumadas em olhar somente para si, né, "Ah, eu quero ser feliz". Por isso que os casamentos hoje eles estão muito frágil, porque eu estou preocupado em eu ser sim. feliz, né, aí a mulher está querendo ser feliz, outro enquanto a Uma felicidade real individualidade, né. isso, a felicidade em si, ela vai acontecer, ela vai se multiplicar quando eu coloco o interesse dela à frente do Sim, meu, quando você coloca o interesse dele à frente do seu, né, o ser um facilitador de vidas a todo momento. sim, Mas isso exige uma energia, isso exige uma transferência, e dentro do negócio é isso também, exige essa transferência de colocar vida dentro da empresa, né, o colocar vida é sim. transferir,
a nossa energia para as pessoas, a empresa por si só, quando ela está saudável, que é o caso hoje que você traz da gestora, ela tem um próprio DNA, ela já carrega uma Sim. própria vida, ela já é um organismo vivo, não depende da Mari estar lá a todo momento. E as pessoas, elas fazem o que tem de fazer, mesmo na sua ausência lá. E eu falo, né, o movimento dentro do negócio, ele gera desenvolvimento, que é o que vocês fazem a todo momento lá dentro, esse movimento de desenvolvimento. Sim, E naturalmente, para quem não entende a regra do jogo ainda, esse movimento que gera desenvolvimento, ele gera faturamento. isso. Isso é certo. E não só o faturamento, porque quando eu falo que o faturamento é só um número que muitos empresários gostam de fazer, né? Às vezes até por um certo ego. Mas mais importante do que só o faturamento é a margem final, né. Então quanto mais movimento de desenvolvimento, maior faturamento, mas maior também vai estar o resultado do seu negócio. Porque mais comprometido estão as pessoas com aquela causa, Sim, entregando mais do que propriamente às vezes foram contratadas para estar fazendo. Porque isso, para mim, a empresa que tem pessoas que entregam só aquilo que foram contratadas tem uma cultura muito pobre, sim. muito pobre. E as pessoas hoje no mercado de trabalho, na verdade, elas não ficam senão mais por um propósito, né. Esse é o movimento que a gente vê, tem que fazer sentido para elas Sim. estarem ali. Então a gente tem que oferecer um ambiente de trabalho, eh bom o suficiente e motivador e que isso também agregue na vida daquele, né. Eu sempre digo que a gestora é uma empresa certificada pela ISO 9001, né, e até compartilho contigo que a nossa recertificação aconteceu novamente essa semana. É sempre uma satisfação porque, né, é Fica um aquele claro, né. aquela ansiedade por um momento, né. Sim. E e eu falei exatamente isso para o time, se nós certificamos novamente, é pelo comprometimento de todos, sabe. Porque sozinhos a gente não realiza nada, né, as pessoas têm que comprar a ideia, as pessoas têm que estarem comprometidas no propósito. Então e pra nós, Jonathan, faz muito sentido isso, as pessoas quererem estar, porque quando alguém quer estar, ela entrega o seu melhor, né, ele está feliz e eu consequentemente vou ter o meu cliente atendido melhor. Que na verdade é o nosso propósito, é a satisfação do cliente, né. Todo o movimento que a gente faz é para chegar nesse resultado lá, né. E uma vez que o meu cliente esteja satisfeito, a minha empresa consegue ter bons números, eu consigo remunerar melhor a minha equipe, né. Então essa engrenagem funciona. Funciona. Um negócio funciona assim, então não adiantaria eu estar com uma excelente margem de lucro, né, se eu visse que as empresas dentro do ambiente de trabalho não estão felizes, não estão entregando o seu melhor, né. Então eu costumo dizer que o dinheiro entra por um lado e ele sai pelo outro, né. Então isso tudo é muito importante. Eh, eu em 2023, eu tive a grata satisfação de receber um prêmio, né, como mulher destaque empresária, da Associação Empresarial de Itajaí, Eu não fico surpreso por isso, não tem como ficar e surpreso. mas eu fiquei na ocasião, né, É, foi algo assim que eu nunca ansiei na vida, nunca imaginei que isso chegaria a mim, mas aquele ano foi um ano de muita reflexão na minha vida, né, quando eu recebi a ligação, dizendo do qual tinha se denotado o processo, o meu nome tinha sido indicada, e eu tinha sido aprovada por unanimidade dentro do conselho, que é um processo bem perfeito. criterioso feito na associação empresarial. E quando eu olhei para toda a minha trajetória, porque às vezes a gente, né, como eu comecei muito pequena, a gente tem um pouco dessa mentalidade, às vezes, de não reconhecer o merecimento, né, isso é comum nas pessoas. E eu me vi naquela situação recebendo um reconhecimento público, né, do qual na verdade eu nunca enxerguei tal relevância. E aí muitas pessoas me deram esse feedback: "Mari, quanto que você agregou na minha vida, quanto que eu aprendi com você, se hoje eu adoro a contabilidade eu devo muito a você", sabe. E clientes também, né, dando esse feedback, assim, dos anos que a gente está junto nessa jornada, né, do nível de compromisso, então isso é muito satisfatório, a gente chegar a um momento da vida
e se deparar com isso, sabe. Isso em nenhum momento, assim, né, me deslumbrou, mas na verdade me fez enxergar ali todo aqueles anos, né, de dedicação. E eu vou te dizer que eu já formei muitas pessoas, né, eu tenho pessoas que começaram como office boy e hoje são supervisores, gerentes de área, né. Então é uma empresa que forma profissionais, sabe. E isso também é um legado que a gente deixa para a sociedade. Porque nós estamos lá formando pessoas. As pessoas que entram na gestora e elas se dispõem a estar conosco, eu posso te dizer que elas saem muito mais preparadas para o mercado de trabalho, né. Elas têm oportunidade de aprendizagem, de desenvolvimento. Lá nós não cerceamos, sabe, a aprendizagem, a gente abre. Então cada um está disposto a absorver o que quer e a se desenvolver. Eu vou dizer pra você que só esses últimos, sei lá, 7, 8, 10 minutos foi uma aula. Eu peguei aqui tanta coisa assim, ó, e quero te parabenizar e mais uma vez dizer que para mim não tem como ser uma surpresa, mesmo eu te conhecendo por pouco tempo, mas desde o primeiro contato não me surpreende tal reconhecimento, tá? Eu peguei alguns ganchos do que você trouxe aqui nesses últimos minutos sobre ambiente motivacional, né? E eu quero Sim. traduzir isso para as pessoas também que nos acompanham, que esse ambiente motivacional que é promovido pela Mari, pela gestora, não pensem aqui que é, às vezes, aquela situação de filme, de vídeo que você vai acompanhar em reels, que é só barulho, Não. muvuca. Esse ambiente motivacional está muito conectado de a gestora transmitir a sua causa às pessoas que fazem parte daquele negócio, de um todo, mas também entender a real motivação de cada ser que faz parte da empresa, né, o porquê você faz o que você faz, e porque nós aqui juntos fazemos o que fazemos. E é incrível a forma que você fala com os brilhos nos olhos sobre contabilidade, porque a visão que eu tenho, e não eu acredito que tem muitas pessoas que veem aquele ambiente de contabilidade que às vezes é aquele ambiente pesado, aquele ambiente meio que tenso, e você transmite isso com uma leveza, e eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá a vocês, e eu vi aquele ambiente, não parece ser um escritório de contabilidade, parece muito mais tem um ecossistema lá já de fato, né, Sim. e o que você trouxe aqui, empresa que forma profissionais, a gente tem uma premissa aqui na Equant que eu falo muito que é: "Quem escala, vira escola. Quem É. escala, vira escola". E vocês se fizeram escola, vocês desenvolveram esses profissionais, vocês formaram esses profissionais. E aqui quando você traz as pessoas querem estar lá, fica uma reflexão de que tem muita empresa que fala sobre retenção de talento. Sim. E traduzindo isso por um peixerês, né, como eu sou um peixeiro aqui de Itajaí de fato, vamos trazer que eu já fui várias vezes lá a Bombinhas, lá participar de arrastão de tainha, meu avô sempre tá por lá, Aham. e quando você faz aquele arrastão, você tá trazendo os peixes ali à força, né, então tu tá a ideia de uma empresa, eu falo que uma empresa que tem uma eficiência, uma eficácia e tem um porquê muito nato junto às pessoas, ela gera uma gestão porta aberta. Essa gestão porta aberta não tá lá igual num arrastão de: "Ah, tu tá aqui". Não, Sim, não, você tá aqui porque você quer estar aqui. sim, Faz sentido você continuar aqui, né, não tô usando vários artifícios, assistencialismo para que você fique aqui. sim. Não, 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 é como é, e se você tá aqui é porque você entendeu um todo, né. E aqui eu trouxe mais uma situação de que tudo isso que você trouxe sobre ambiente motivacional, que está muito conectado à motivação de cada um, Sim, né, o porquê de sim. cada um, as pessoas querem estar, isso gera parcimônia dentro do negócio. É, A parcimônia é a coisa principal dentro de uma empresa, que ela, quando ela tá fluida, você não tem ruído entre setores, você não tem ruído entre liderança. Não vou dizer que não haja desafio dentro da gestora e dentro da Ecoante ou dentro sim, de clientes nossos, mas que existe essa fluidez e que quando
a gente tem esse ambiente de parcimônia, tem as pessoas engajadas com o negócio, tem esse pertencimento com o negócio, fica muito mais fácil identificar os desafios e muito mais fácil agir de uma Sim. maneira mais rápida e precisa, né. E a última situação aqui que eu gostei bastante do que você trouxe, sobre esse reconhecimento que você teve, e no final você trouxe algo muito importante, que porque eu falo que todo líder, todo empresário, toda pessoa que está às vezes à frente de algum movimento, ele tem que estar desprendido do reconhecimento, né, o desprendido que eu digo, porque quando a gente está fazendo algo pela vida de alguém, esperando um reconhecimento, quando ele Sim. não vem, ou quando vem uma crítica, você paralisa. É. Então, eu acho que esse desprendimento de reconhecimento é muito importante, mas saber que quando ele vem, saber celebrar isso, Sim. né, saber olhar para a tua história com o carinho que você olhou, fazer essa reflexão de olhar É. com amor a história construída e certamente quanto de desafio, quantas vezes noites, às vezes pensando no negócio, pensando às vezes em estratégia de como fazer o negócio crescer, de É. como fazer uma forma diferente de que as pessoas tenham mais pertencimento para com a empresa. Quantas Sim. vezes, né, quantas vezes Isso é isso constante, né, isso é constante. acontece, né? Na verdade, muitas noites trabalhando, né, quando a gente começa e a gente é pequeno, há uma entrega muito grande, e isso também é algo que a juventude, os novos profissionais do mercado precisam entender, né. Há sim sucesso com esforço, de negócios lícitos, de empresas, né, que se propõem a um trabalho, digno, decente. Sério, né? Então, eu posso te dizer que foi muito trabalho, né. Um trabalho com movimento, um trabalho se conectando a pessoas corretas, a pessoas do bem, né, como nós estamos aqui agora. Sim, E eu sempre digo, Jonathan, que nós atraímos aquilo que a gente também, né, transmite. transmite. Então, eu sempre agradeço muitas pessoas do qual Deus coloca no meu caminho, e eu sei que nunca é à toa, sempre há um propósito, né, Nunca é, sempre tem. sempre, sempre há. Sendo para o E bem, sendo para o mal. E é, nunca é mal, que porque tu nunca é vai tirar mal. algum aprendizado com aquilo, É. cara, nunca é mal. E eu gosto sempre de olhar com esse olhar da oportunidade, né. Quando nós conversamos, falando ali inicialmente de um negócio, eu já consegui identificar que você seria uma peça importante dentro do meu negócio. Então eu acho que é isso que faz muito sentido, sabe, a gente conseguir identificar quem a gente consegue ir agregando e nos ajudando nisso. Porque de uma coisa é certa, eu não cheguei até aqui sozinha. Eu cheguei até aqui com as pessoas, com um time, todo mundo pensando, todo mundo construindo, né. E tendo esse olhar do que faz sentido a gente conectar, sabe. Uhum. Então, isso é muito legal nessa jornada, né, do empresário, sabe. E e o grande negócio é esse, é você ter a sua satisfação, claro, todo empresário almeja lucro, almeja ter o sucesso profissional, mas o quanto que a minha parcela também está sendo deixada na sociedade, como você mesmo disse, né. Esse projeto de vocês belíssimo de pensar em formar pessoas, formar essa geração, é encantador. Eu quando ouvi você falar disso, eu pensei: "Nossa, é alguém que está muito fora da curva", esse olhar, né. Porque é um olhar, assim, muito além de um negócio, né. Até meu último suspiro de vida vai ser para isso, É, isso eu não muito tenho além de dúvida. um negócio. E isso é tão forte em mim, que não é algo meu, é um projeto de toda a minha família. Sim. A minha filha Pietra, que é a mais velha, de 12 anos, ela tem já isso dentro dela muito bem claro. Olha que Tanto coisa. que um dos objetivos de vida dela, né, uma menina de 12 anos, ela tem o chat GPT dela lá, eu introduzo ela com muito, como é que eu posso dizer, com controle, Sim, que eu acho muito claro. importante. Não adianta tu privar de tudo, hoje ela já tem 12 anos, agora o que eu não Sim. deixo é ela fazer qualquer trabalho que seja pelo próprio chat ali, mas eu estimulo ela a saber usar de uma maneira, controlada,
e O que é inteligente, benéfico, né, o que vai agregar é que é benéfico. a mesma coisa com a internet, quando a internet chegou, né: "Ah, a internet é ruim". Não, não, a internet é uma coisa Maravilhosa. revolucionária, É, né, ela revolucionou essa geração. Hoje a gente já não vive mais a era da internet, e nem a era digital. Hoje a gente já vive a era da inteligência artificial. é. Mas essa inteligência artificial, ela só se sustenta com a inteligência humana. Sim, Ela não se sustenta sem a inteligência humana e sim, sem a sensibilidade, sem o tato, e nunca ela vai substituir a nossa expertise, a nossa conexão, as habilidades que a gente tem, relacional, né, a habilidade que a gente tem de tocar uma outra vida, uhum, provocar uma outra vida com história. sim, E ela, lá no chat dela, ela tem lá o tio Nico, que ela chama o tio Nico é, o amigo dela que conversa sobre algumas coisas, né. E ela sim, conversa muito das coisas que ela conversa é muito sobre estudar medicina, para se especializar em pediatria, para se especializar em oncologia, porque o sonho olha, dela é cuidar de crianças com câncer. sim. Que E visão, né, já com e é uma 12 anos criança de de 12 idade. anos, É, e isso me deixa assim. Que ela já entendeu muito, tanto que o que eu vivo hoje com a Ecoante, a Pietra foi uma resposta para mim, de eu dar um passo, porque quando eu tomei algumas decisões na minha vida para começar o projeto, eu não tinha nenhuma clareza sobre, não tinha, sim. era algo que eu tinha nome, eu tinha visão, e um dia eu contei essa visão para minha família com muito detalhe, eh E Emocionante no meu de aniversário de pensar. 2 anos atrás, no meu aniversário de 31 anos, eu recebi um presente dela. E esse presente foi uma loucura, porque tu pensa numa criança que estava chorando, chorando, chorando. Era eu a criança, não era minha filha, era eu Sim. chorando, chorando muito, assim, ó. Porque ela fez um desenho numa sulfite, e esse desenho ela conseguiu transcrever aquela visão que um dia eu entreguei a Nossa, que elas. coisa incrível, Mas esse desenho tinha que tanto coisa incrível. detalhe, tanta conexão, que eu disse pra ela: "Não pode ter sido você". Eu acredito Sim, que eu acredito muito na parte espiritual, né, e sim, acredito que uma ali inspiração. ela foi um instrumento pra fazer aquilo, e ela me deu num dia, assim, muito bacana, e ela escreveu algo, e aquilo ali pra mim foi uma virada de chave. Eu Sim, tenho esse desenho comigo que eu vejo ele todos os dias eu olho para aquilo, porque aquilo ali é um espelho para mim, é sim, um reflexo para mim, para onde eu tô caminhando, se o que eu tô fazendo hoje tá indo em sim, direção a isso, se o que eu faço hoje tá indo em direção a isso, se a conduta que eu tenho com as minhas filhas, com a minha família, com os meus clientes, tá levando a isso, sim. né, então, É tá mu fazer a diferença, faz a né, diferença, faz é a fazer diferença. a diferença no mundo que está, né. Eu quero te fazer uma pergunta que conecta com tudo que a gente está conversando, que eu trouxe aqui, ó. Que tipo de líder você precisou se tornar para conduzir uma equipe que lida com precisão, com prazos e com pressão? Porque, Sim, querendo ou não, com certeza tem determinados momentos aí que o prazo fica curto, né? é, E existe uma pressão tanto de cliente, às vezes alguma situação que, como vocês têm muito clientes, às vezes o problema do cliente vira um vira problema um problema. nosso. Isso. Muito, muito. Então, nesses Sim. momentos, né, o que que você acredita que você precisou se tornar, ou, né, de qual conduta, de que forma que você consegue sempre conduzir com clareza, Aham. com parcimônia, né, esses momentos de pressão, esses Sim. momentos de, como é que eu coloquei aqui, de precisão, como que tu consegue conduzir isso com precisão? Então, eu sempre digo, assim, que a vida ensina muito, né, e a maturidade também. Se eu olhar lá atrás, né, o meu modelo de liderança era um pouco mais firme, um pouco no nível de exigência bastante acentuada. Quando o negócio cresce, você começa a ter um time, então, mais maduro, mais Uhum. profissional, né. Ao mesmo tempo, você tem ali uma diversidade de gerações, né. Sim, Você precisa, na verdade, envolver as pessoas naquilo. Então eu te digo que eu me entendo hoje como uma líder, né, colaborativa, né, legal. onde eu me coloco à disposição do time e digo mesmo para eles com essa frase: "Contem comigo para ajudar a resolver os problemas não são de vocês, o problema é nosso",
né. Eu faço parte dele. Muitas vezes, se alguém cometeu um erro, tem algo para ser resolvido, é com esse olhar que a gente tem que ver: "Não, o problema não é do fulano, o problema é nosso, como nós vamos resolver". Uhum. E eu sempre tive muito um propósito enquanto pessoa, de agir com a transparência e com a honestidade. A mensagem que eu dou para o meu time é: nunca escondam nada Sim. e sempre pensem na melhor solução. Então esse é o nosso propósito, isso é o que eu gosto de inspirar o meu time a, diante de um problema, pensar na solução. Eu sempre digo o seguinte: o problema ele acontece, como nós vamos resolver ele da melhor forma, né. Então eu aprendi também a ver o problema como algo um pouco mais leve, porque a gente passa o dia dando soluções a problemas, não problemas de erros que acontecem, eu não estou me referindo a isso, eu estou dizendo que os clientes demandam necessidades e problemas, Sim. né. E nós somos alguém que precisamos estar constantemente apresentando solução, né. Nós somos remunerados pela É, quantidade de resolução de problemas que a gente é. resolve. Então eu digo: "Time, nós temos que gostar de problema", porque somos nós que damos a resposta a muitos deles, Sim. né. Então eu me coloco muito junto com o time, né, inspirando e contribuindo mesmo, né, com toda a minha experiência, a minha maturidade, porque eu sempre digo, por mais que tenha um jovem ali que é bom tecnicamente, muitas vezes é a maturidade de vida que dá aquele plus Sim. naquela resolução, né. É uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente, é não olhar de uma forma, às vezes, simplista. E uma coisa muito curiosa que eu aprendi durante toda a minha jornada, Jonathan, é muitas vezes fazer a pergunta certa para entender o que o cliente quer. E eu falo muito isso para o meu time. Muitas vezes o que o cliente está perguntando não é exatamente aquilo que ele precisa. Sim. Então nós precisamos instigar ele, né, e saber aonde que ele realmente quer chegar. E eu me coloco muito nessa condição na empresa, né, de ser alguém do qual vai apaziguar as coisas, de qual vai conciliar. E eu também tenho um olhar muito pelo seguinte: aconteceu algo, como vamos fazer para não acontecer de novo? Um olhar construtivo para você não incorrer novamente naquela situação, né. Então, eu acho que a gente aprende e é isso que nos faz se desenvolver a cada dia, né, é ter esse olhar crítico, Hum. não se conformar com aquilo, né, porque se a gente olha para aquilo ali e de repente a gente vai vacilar novamente, não. A gente tem que olhar com aquilo ali com toda a seriedade que requer. Por isso que dentro da gestora nós temos, dentro da ISO, um programa que é qualquer ocorrência tem todo um protocolo de checagem e de envolvimento, sabe. Porque é esse olhar cuidadoso e não tratar aquilo como algo: "Ah, não, ocorreu e daqui a pouco pode ocorrer de novo", não, Sim. sabe. Trata e registra, É, é, né, com muita e melhora o seriedade, processo. com muita seriedade. Você trouxe aqui de maturidade, né, e a maturidade eu falo que ela vem com os anos, mas nem só com os anos, porque tem muita gente que às vezes já tem de fato um tempo em determinada atividade ou até mesmo de vida, e que ainda não alcançou a maturidade, Assim, porque maturidade não vem só com os anos, mas vem com os danos, é, com as nossas cicatrizes, né, com acerta e erra, é com o movimento. é, Né, porque eu acredito que essa maturidade que você traz hoje, com essa leveza, com essa autoridade, ela deriva muito de acerto e erro ao longo da jornada, sim, né, decisões às vezes antecipadas, eu gosto de trazer que você falou sobre problemas, né, de encarar o problema com uma certa leveza, e como eu sou uma pessoa, não é nem sanguínea, às vezes é hemorrágica, assim. Teve muitas vezes que eu achava que determinado problema era o fim do mundo, assim. aham, Como eu também comecei a empreender muito cedo, então tu imagina eu lá com 21, 22, 23 anos, meu, determinado problema pra mim era sim, o apocalipse. E aí depois a gente vai entendendo que não. E tem determinados momentos que às vezes acontece alguma situação, algum desafio, que eu ainda falo que a melhor solução é tu ir fazer qualquer outra coisa, tu vai depois durma sim, e
deixa, às vezes, as coisas acontecerem, porque geralmente a solução daquele problema vai vir quando você está desfocado dele, É. né. Uma das coisas que eu adotei ao longo da minha vida foi a bike, assim. Tanto que quando eu estava à frente da empresa da Elo Solar, que eu fundei, uma empresa de energia solar aqui de Itajaí, quando aconteceu algum grande problema, algum desafio muito grande, às vezes era, sei lá, 3 da tarde, 4 da tarde, e eu não via mais sentido de se eu olhava pra cara do meu sócio e eu dizia pra ele assim: "Eu tô indo pra casa, eu vou subir na bike, vou pedalar até horas e eu Sim. ter algum insight sobre isso". Daquela Foi oxigenada, Teve um dia que né. eu estava tão focado, eu estava pedalando, oxigênio nisso, quando eu olhei eu já estava passando Blumenau já. Falei Nossa. assim: "Meu, tá na hora de voltar". E esse dia foi uma loucura, porque eu peguei uma tempestade muito forte no meio do caminho, mas foi um dia que, quando eu estava chegando em Itajaí, a lição que eu tive com algumas situações do meu retorno, Sim, fez eu ter uma perspectiva diferente daquele problema. sim. E que daquele problema a gente conseguiu não só gerar uma solução, mas teve uma oportunidade muito bacana. Aham. Muito bacana, foi uma virada de chave também para a empresa. Isso foi ali bem perto ali da época da pandemia ali, quando aconteceu em Sim. 2020, né, porque foi em março de 2020, Foi, foi. foi bem nessa época ali, eu acho que isso era junho, julho de 2020, que estava Uhum. naquela situação ainda de volta e não volta, volta e não Nossa, volta. incertezas totais, né, a gente não sabia como é que ia ser o dia seguinte. É, Nada, né, a gente estava nada, totalmente no escuro. E totalmente. eu tenho uma questão, a gente está se encaminhando aí para o fim, mas eu quero trazer agora. A gente falou de história, a gente falou desses modus operandi de liderança que você tem junto às pessoas da sua empresa, mas como que você vê o impacto hoje da inteligência artificial e de automações hoje no mundo da contabilidade? Uhum, Como que você vê para os próximos anos, próximos 5, 10 anos da contabilidade, com toda essa revolução que está se havendo do mundo digital? uhum. Então, eu sempre digo que, as mudanças que acontecem no mundo, né, nos fazem a gente tomar decisões e fazer movimento, e essa questão da IA, eu enxergo ela como eu vivi quando eu vi a internet nascendo, por Hum. incrível que pareça, né. Quando eu vivenciei a internet pela Pronto. primeira vez, eu disse: "Isso é enxergar o mundo". E eu vejo a IA novamente como esse movimento, né. E como eu te disse que a gestora é uma empresa que está sempre à frente nos movimentos, nós já estamos olhando para essa questão da IA, já estamos, né, no projeto, nós estamos trabalhando um projeto de expansão, e não há como hoje uma empresa pensar que ela vai resistir à IA. A IA já está fazendo parte de todo o contexto das empresas e das nossas vidas, A né. resistência vai gerar falência. A resistência vai gerar falência. Então é exatamente isso que eu digo, que não dá para a gente ficar parado diante dos movimentos que estão a 1000 por hora. Então nós já estamos nesse movimento. Eu sempre digo também que o equilíbrio é tudo, né, nós não podemos às vezes, nos jogar no precipício e achar que a IA vai ser a solução de todos os mundos. Ela tem que ser usada sim onde ela pode ajudar, né. Então a facilitar alguns processos que se tornam repetitivos, né, onde vai consumir horas que você pode automatizar processos até com mais segurança, de Uhum. alcançar um volume maior, de encurtar prazos, né, porque eu tenho sempre esse olhar, onde que essa tecnologia vai nos ajudar a entregar mais, com mais assertividade, com mais rapidez, então é esse movimento. E é sem volta, né, Não tem volta. não tem Assim como a volta. internet não teve volta, Não né, tem já. volta. E a gente saber utilizar em benefício do negócio, né, nessa entrega para o cliente, porque quem ganha ao final é o cliente, né. Claro que isso tudo está requerendo, assim, investimentos altos, né. Tudo que começa, ainda custa muito caro, você precisa filtrar no mercado o que realmente tem de bom ou não, né. Quem tem competência para entregar. Quem tem competência para entregar, então isso tudo são esforços que a gente precisa fazer dentro do negócio para estar identificando. Mas sem dúvida que é para ontem, né. É. É.
A IA, na minha visão, ela potencializa tudo que quando você já tem um bom processo, quando você já tem uma boa cultura, né, agora quando você tem processos frágeis, quando você tem uma cultura que ainda não tem aquela robustez, às vezes ela pode gerar grandes problemas, né, Sim, porque eu falo que um facility, quando não bem usado, ele se transforma num grande problema. Você trouxe aqui, né, a internet, eh, você comparou, né, o movimento da IA agora com o movimento da internet lá atrás. sim. E aí eu trago para reflexão de que é novo de novo. Isso. Porque assim como teve eu gosto de comparar isso em movimentos históricos, né, e eu vou trazer pouco momento atrás, mas a Revolução Industrial foi um movimento de Sim, revolução na nossa vida, como a internet foi um movimento de revolução em foi. nossas vidas, como depois a parte digital também, a digitalização é um movimento de revolução em nossas vidas. E cada vez o período está menor. Sim. O intervalo, o interstício disso está menor. A IA agora vai encurtar ainda mais a nova revolução, É. né, que hoje é a inteligência artificial. Eu acredito que logo mais a gente vai ter um novo movimento que vai Uhum. estar muito pautado do quê? Porque você entende que a internet deriva da revolução industrial. Sim, A digital deriva da internet e a justo. artificial deriva e vai vir uma nova revolução que vai derivar da inteligência artificial e vai ser um espaço de tempo muito menor, É. muito menor. E aqui, como você colocou também, dentro de negócio, e eu acredito muito nisso, a dosagem, né? Que Sim. eu sempre falo que um chefe de cozinha de renome, uma pessoa que produz grandes pratos, você inclusive tem é sócio de um restaurante, né? Sim, o Lementor em Balneário Lemetor em Camboriú. Balneário Camboriú fica aqui para quem não conhece, eu já tive a oportunidade de conhecer anos atrás, falta eu voltar lá que eu acredito que deve ter muita novidade. Sim, E um chefe de cozinha quando ele está produzindo um prato, não são só os ingredientes que fazem diferença, é a dosagem deles, sim. né. Tem determinado ingrediente que basta assim, ó, é mínimo, representa às vezes 1% do prato, É. mas é o que vai fazer toda a diferença, É o que vai é diferenciar. o que vai diferenciar, é o que É, vai fazer contraste, né. Então, na nossa vida do empreendedor também, isso é uma realidade, porque os ingredientes estão ali à disposição. sim. As vidas dentro do negócio estão ali à disposição, os processos, os clientes, e Uhum. a dosagem de como você conduz isso forma um modelo de negócio, que não é inventar a roda, Sim, mas é a dosagem e a forma que você isso. faz as coisas acontecer. Porque aqui quando você fala de internet e dosagem e tal, eu sempre falo que a forma, ela sempre é a mesma. A forma de bolo pode Sim, ser, só que a forma sempre muda. é. E olha só, é a mesma palavra, forma e E forma. forma. E É são só a 2 entonação, é, só que são 2 coisas diferentes. A sim, forma, ela vai ser a mesma sempre, só que a forma de se fazer exige sempre esse olhar de melhoria contínua, de isso. inovação, de atenção, de antecipação, É. né. Eu vou fazer uma última, the last one, pergunta aqui, a última questão, que aí é aquela divisão da Mari no longo prazo com a gestora, né. O que você deseja que a gestora represente para o futuro, para o mercado e para as futuras gerações? Sempre vai estar Aham, conectado com a nossa missão, o nosso conteúdo final. Então o sim. que você, Mari, deseja que a gestora represente para o mercado, para os seus clientes, para os seus colaboradores Aham. e para as futuras gerações? Bom, meu desejo com a gestora, né, que além de tudo ela seja sempre uma empresa onde ela potencialize aí formação de profissionais e é uma empresa geradora de empregos, né, isso a gente sabe da importância que tem na sociedade, no mercado de trabalho. Mas o que eu continuo enxergando nesse propósito é que nós sejamos sempre uma empresa onde nós conseguimos oferecer soluções, né, e saber que nós somos um parceiro de braço dado mesmo com o empresário. O nosso propósito é ajudar os empresários na sua jornada, né. E é muito gratificante saber que a nossa entrega, ela de fato está de braço dado, eu digo que a contabilidade ela é o grande cargo de confiança dentro de uma empresa, Sim. sabe. Então,
eu sou muito, engajada e motivada, eu sou uma entusiasta da contabilidade, né, porque quando eu digo esses dias eu palestrei na CI, eu falei para um grupo de mulheres, quando eu falei para elas assim: "Vocês acham que a contabilidade é um bicho de 7 cabeças? Na verdade, a contabilidade está no dia das nossas vidas, Sim. né. A gente, de alguma forma, faz contabilidade na nossa vida no De dia a maneira dia. prática, para o pessoal que nos acompanha, traz A gente uma prática do cuida dia. a gente cuida dos nossos ativos, não cuidamos? Nós não temos o nosso patrimônio, seja um carro, uma casa, a contabilidade faz essa gerência. Nós não cuidamos das nossas despesas pessoais, a gente não tem que fazer controle daquilo que a gente recebe, o que a gente gasta? Jonathan, isso é contabilidade na nossa vida. Trazendo para o mundo corporativo é Mundo cuidar corporativo. do CAPEX, OPEX todo Do momento, né, faturamento. faturamento, né, dos gastos da empresa, Sim, fazer essa gestão. E o que que é o lucro na empresa? É aquilo que sobra lá para uma pessoa física, aquela sobra ela reinvestir, ela viajar, ela aplicar onde quer. sim, Então a contabilidade, ela é incrível quando a gente tem esse olhar sobre ela. Ela faz parte do nosso dia a dia. sim. Então as pessoas precisam desmistificar e olhar a contabilidade como um verdadeiro aliado no seu negócio. É o leme, né, a quilha, né, que vai gerar a direção É, para a vida, né. é, Porque quando a gente está numa embarcação que não tem quilha, a gente vai navegar para onde o mar nos levar, é o direcionador. né. A gente não quando a gente não está pautado, de fato, num dado É, e informações precisas, a gente está suscetível a surpresas, a gente está é, suscetível a como é que eu posso traduzir isso? Não além da surpresa, mas a decisões más tomadas, né, sim, e porque essas decisões vai estar muito mais pautada no achismo. Eu falo que um dos maiores problemas do empreendedor quando ele se transforma ali para o empresário, porque a sim, gente no começo a gente não é empresário, né. Eu, na minha história de vida, no começo de quando eu comecei foram outros negócios, mas eu gosto de trazer a Elo, que é para mim a referência. sim, No começo eu vendia, eu comprava, eu descarregava caminhão, eu ia na casa do cliente às vezes descarregar, carregar, eh tudo que possa imaginar, área de projeto, às vezes até na entrega, instalação estava lá para um sim. suporte, então a todo momento. Então, de fato não era um empresário, né, eu estava Você lá como faz vendedor, negócio, você opera, tudo, você faz acontecer. tudo. E aí mas conforme o tempo vai passando, você precisa ter cada vez mais um olhar estratégico e de desenvolver pessoas para que Sim, a empresa cresça. A empresa ela não nenhuma empresa cresce. O sim, quem cresce são as pessoas e as pessoas fazem com que a empresa cresce. o Por negócio isso que a evolui. gestora é um case de sucesso, porque vocês têm esse olhar de desenvolvimento de pessoas dentro do negócio. Sim, Toda empresa e tem custo, muitas das vezes sim, isso compromete lá um resultado final, porque o investimento é alto. é, E não só financeiro, existe um investimento de tempo, sim, né, o seu tempo, o tempo do seu sócio, o tempo de outros diretores, tempo de gestores, sim, é um investimento alto. E eu sempre falo, né, que toda empresa, ela tem um cofre escondido, sim, e ela não guarda dinheiro, ela guarda potencial adormecido. é. E esse potencial tá lá, nas vidas que você tem, mas basta você desenvolver, basta Uhum. você provocar. Então é um investimento que às vezes vai com o tempo e vai financeiramente, só que tu potencializa isso em múltiplas vezes, porque tu desperta aquele potencial que está ali dentro. E muitas das vezes você quer reter aquilo, aquele valor para sabe Deus o que você queira fazer como empresário com aquele determinado resultado, mas muito do resultado que você poderia estar multiplicando, tá lá nesse potencial nas pessoas que você não desenvolve. Sim, Então, Mari, eu quero agradecer muito pela tua contribuição, por tanta divisão, porque é uma das coisas que eu falo, né? Divisão gera multiplicação. sim, Quem tá para somar, tá para subtrair. E a gente sempre tem que ser um vórtice de divisão, porque eu gosto de trazer o exemplo lá dos pães, né? Era um até o momento que a gente divide e vira dois. é. Até o momento que a gente pega aqueles dois, divide, vira quatro. Quatro Sim, vira oito, oito, 16 e por aí vai. É o poder da divisão que gera a multiplicação. sim, Então,
o que vocês fazem na gestora é uma história de sucesso, porque eu sei. Quando eu sei, eu tô ali, eu sou uma represa. Agora, quando eu ensino, Sim. nós geramos formação, então nós sabemos. E esse campo que era pequeno do meu conhecimento, agora ele expandiu. Agora é um campo muito maior. É. E aí isso gera uma conexão entre um todo. E onde há formação, conexão, há uma transformação. Uhum. É uma transformação. Então, gratidão pelo teu tempo. Parabéns pela forma que você conduz não só o seu negócio, mas a vida por si só. E eu gostaria de que você deixasse aqui o como que a gente pode encontrar, para quem nos acompanha, fazer contato com a Mari ou fazer contato com a gestora. Aham. Qual o meio de contato que se tem? Um site, um Sim, LinkedIn, um Instagram? Eu quero que você deixe uma mensagem para nós e que deixe um meio de contato. A gente também, na descrição do vídeo, a gente vai buscar sim, deixar os links. tá certo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, Jonathan, e dizer que você é uma inspiração enquanto profissional, né. Eu realmente acredito muito, assim, no propósito da tua empresa e vejo o quanto ela vai poder ajudar pessoas e empresários com a tua jornada aí. E inclusive quero me tornar cliente, né, já temos aí essa então eu realmente vejo em você um profissional diferenciado, um profissional que inspira, né, e alguém que vai deixar aí com certeza um bom legado aí para a sociedade, já é perceptível isso, né. Obrigado. E dizer que a gestora está à disposição, né, para empresários, para pessoas, eu sempre me coloco à disposição. Nós estamos estabelecidos ali na Beira-Rio, né, na Ministro Victor Conder, 1030. Então, site da gestora, gestoracontabilidade.com.br, Instagram, Gestora Contabilidade, LinkedIn, né. A Mari, vocês vão encontrar lá como Marilene_Espíndola. E convidar, né, quem queira tomar um café, conhecer a A empresa, vista é incrível. a vista é A vista é incrível, incrível. bater um papo, falar um pouquinho sobre negócio, né, dividir para multiplicar, Isso. então eu acho que essas oportunidades são muito ricas. Que legal, que legal. É uma pena que a TV aqui, ela hoje deu um certo problema, mas não sei se você percebeu, dentro da Equante a gente tem algo, né, que é educar, expandir e inspirar. Esses são os 3 Aham, pilares da Equante, né, o que a gente leva junto ao nome, sim, né, e ali sempre tem a fusão das 3 pessoas, né, que tá um de frente para o outro, e você vê que existe aqui um anel de conexão entre todos, né, e quanto mais a gente educa, gera expansão, e quanto mais a gente tem expansão, mais conexão, e mais inspiração, e você vê que reverbera isso. Que daí tá sim, conectado ao nome Equante, né, de ecoar, de se sim. propagar, de a gente vai até lançar um programa semanal, que é coisa de 1 minuto e meio. Toda semana vai ter o Ecoando Sabedoria, Ah, que que é joia. sempre uma pílula de sabedoria, de algo prático de se aplicar dentro do negócio, né. E o Aham, ecoando é de ecoar de fato, mas está muito conectado a coar café, coando, né, ou seja, quando você passa por um processo de temperatura e de coar algo, você extrai o melhor da essência e ele dali. ser um produto transformado, Exatamente, exatamente. Então a gente né, vai lançar agora em novembro isso, e fica o convite para o pessoal conhecer a gestora, sim. que fica na Beira-Rio. Eu já entendi agora, quando você falou do endereço, agora eu sei o maior diferencial do porquê tão leve é Aham. a contabilidade. E não é o local, é o jeito que você conduz o negócio, mas claro que Obrigada. naquele local fica tudo mais favorável, né, É. aquele Eu digo que sol, fica mais aquela fácil resolver os vista. problemas com aquela vista ali, sabe. Quando não estava resolvendo o problema, só ficar olhando ali para o paredão de onde Só vocês já têm ali, inspira, já inspira já também. inspira. Mari, gratidão mais uma vez, eu acho que gratidão nunca é demais, Sim, né, e eu sempre termino, tá até aqui no final, com uma pergunta, e não é agora para você, é uma pergunta para quem nos acompanha, que eu chamo que é a pergunta lapidante. Como a gente está no Lapidação Podcast, Lapidação Empresarial, eu acho que todo mundo já aprendeu muito, já se lapidou muito com tua história,
com todos os insights. Eu anotei mais de uma página aqui, e isso aqui são só pontos de gancho. Geralmente depois eu faço uma transcrição. Eu uso o chat, porque eu começo a pegar ponto e eu escrevo sobre, eu falo sobre a conversa e eu peço para ele documentar isso para mim, né? Que joia. Dentro do Usando projeto a que eu tenho. IA, usando essa É, ferramenta eu fantástica. falo muito, né? Geralmente eu tô no carro, eu boto para gravar o áudio, eu já sei os pontos aqui, eu olho antes, e Sim. aí ela já transcreve tudo para mim e gera aquilo dentro do projeto que eu tenho do livro, né? Eu tenho um livro escrito já, que é o Lapidação, também é o nome do primeiro livro, Fantástico. mas esse é o Morra Antes que Seja Tarde. Olha Porque lapidação isso. vem de lápide também, né? Para É, que nasça um novo, tem que morrer o velho. Às isso, vezes é a morte daquele velho jeito de olhar para as coisas, verdade, o a velha forma de olhar para uma contabilidade, e se você não se verdade. adequar, você é aquilo que a gente falou, né, vai gerar falência de fato, porque vai ser um crescimento desordenado, Sim, e crescimento sem ordem, sem processo, sem clareza, gera de fato falecimento, é. falência, não Não tem, chega ao não sucesso. chega. Então, Mari, obrigado, e eu quero fazer essa pergunta a vocês para a gente finalizar, que se a sua contabilidade não fosse só o que entra e sai, mas sobre o que fica. Fica em você, fica no seu cliente, fica na sua equipe e no mundo que você constrói. O que ficaria? O que você produz que tem maior valor para as pessoas que estão no seu negócio, para os seus clientes, dentro das suas soluções? Essa é a reflexão que eu quero que você fique como uma questão de lapidação. Você vai ter um final de semana para refletir e quero agradecer a Mari, quero agradecer a toda a equipe da gestora e quero agradecer a todos que nos acompanham e desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos acompanha. Obrigadão e até a próxima. Mari, brigadão. Obrigada, até a próxima.